Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui neste momento. Quero deixar um versículo bíblico para os nossos corações nesta noite. Se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 6, e no verso 45. Quero estar lendo alguns versos aqui neste momento. Verso de número 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobreveio a tarde, e estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era ao contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Então, meus irmãos, nós vemos essa passagem bíblica que nós vemos aqui. Nós vamos encontrar aqui e ver Jesus mandando seus discípulos a entrar para o barco e a passar para o outro lado do mar. E aqui eu acho interessante na Bíblia que Jesus, quando manda os seus discípulos a entrar no barco e passar para o outro lado, enquanto ele terminava de despedir a multidão, essa multidão que estava aqui tinha acabado de acontecer um grande milagre da multiplicação dos pães. A Bíblia vai dizer que aqui foram os que comeram os pães, eram quase 5.000 homens. A Bíblia fala 5.000 homens, não referindo mulheres nem crianças que estavam ali, mas sim apenas fala dos homens. E quando nós vemos aqui agora, Jesus manda os discípulos que entrassem no barco e passassem para o outro lado. E quando eles vão atravessar para o outro lado, é interessante que Jesus fica em terra e vai orar. E tendo despedido a multidão, foi para o monte para orar. E nesse intervalo que vai orar, aqui que eu acho interessante, que sendo a tarde, Jesus sobe para o monte para orar. E os discípulos entram para atravessar para o outro lado, entra no barco para atravessar para o outro lado. E agora, quando a Bíblia vai dizer que perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles. Quando Jesus viu que os discípulos estavam no meio do mar e que o vento era contrário, soprava ao contrário deles, e eles começaram a se apavorar de medo de ver a situação que estava, que todos aqueles que conhecem sabem, o mar no momento que ele de uma tempestade, o perigo que se torna o mar, e os discípulos naquela situação que estavam enfrentando ali, vendo o vento soprando ao contrário deles, eles tentando remar e o vento soprava ao contrário. Chega ao ponto de Jesus olhar e ver a situação que eles estavam, apavorados de medo. Jesus agora começa a aproximar-se dos discípulos, e é interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus tenta passar para o outro lado deles, e eles, quando vê Jesus se aproximando, eles começam a gritar, Jesus andar sobre o mar. Aí eles começam a apavorar mais, com medo ainda, pensando que era um fantasma que estava aproximando deles, de tanto medo e o pavor que eles estavam de afundar nas águas. E é interessante
que ali quem estava no barco não era uma pessoa qualquer, eram pessoas que eram acostumados. Um exemplo de Pedro estava ali, pessoa acostumado nas águas, eram pescadores que estavam ali acostumados a atravessar aquelas águas, mas diante daquela situação que eles estavam ali, que o vento começa a soprar, eles começam a ficar com medo. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer aqui nessa noite é exatamente isso. Eles tinham costume de andar naquelas águas, eles tinham costume de atravessar aquela água de um lado para o outro, mas agora chegou um momento que o vento começou a soprar ao contrário deles, eles começaram a ficar com medo, começaram a ficar apavorados naquele momento. É isso que eu quero dizer para você nessa noite, é exatamente isso. Tem muitas vezes situações que nós enfrentamos, que nós passamos, que nos causam pavores, nos causam medo, nos causa preocupação. Às vezes somos acostumados a fazer tal coisa, mas chega um momento que causa preocupação, causa medo, causa pavor. E Jesus nos ensina algo tão importante aqui, que ele, quando vê que os discípulos estão apavorados com medo, ele começa a aproximar-se deles. Aqui nós vamos entender uma coisa, que Jesus ele está sempre olhando ao nosso lado, Jesus está sempre nos cuidando, nos protegendo, olhando a situação que nós estamos vivendo. Então não há motivo para ficarmos preocupados, desesperados, aflitos com os problemas, com os vendavais que vêm sobre a nossa vida. Não há motivo para ficarmos desesperados com os ventos que sopram ao nosso redor, porque Jesus, ele está nos contemplando, ele está nos vendo o que nós estamos passando. E quando Jesus chega até eles, que eles começam a ficar com medo e gritar, a Bíblia diz que dá grandes gritos de medo, de pavor, achando que era um fantasma. Jesus sobe para o barco deles e no momento houve no meio deles ali uma alegria quando ele subiu para o barco a estar com eles, e o vento se aquietou naquele momento. Jesus subiu para o barco, o vento se aquietou. O segredo da nossa vida, dos problemas que nós enfrentamos nessa vida, não há motivo de ficarmos desesperados, preocupados com o que está acontecendo conosco. Só basta nós entendermos que Jesus ele está sempre conosco. Não devemos pular do barco, não devemos abandonar a nossa caminhada, não devemos abandonar aquilo que nós estamos fazendo por causa de problemas, por causa de ventos que vêm ao contrário, por causa de dificuldades que aparecem ao nosso redor. Não adianta nós pararmos, porque Deus está contemplando e Ele está conosco a todo momento. Então eu deixo essa palavra nessa noite, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, mas entenda uma coisa: Deus está contemplando a cada momento que você está passando, Deus está vendo a cada situação que você está enfrentando. E a Bíblia vai dizer que perto da quarta vigília da noite, aqui nós vamos entender que já era de madrugada quando Jesus aparece, porque a primeira vigília, historicamente, era das 18 às 21 horas, e a segunda das 21 até às 0 horas, e a terceira vigília era das 0 até as 3 horas da manhã, e agora a Bíblia vai dizer perto da quarta vigília, que era das 3 da manhã até as 6 da manhã. Então, nesse momento que Jesus chega aproximado a eles, e sendo a tarde, quando eles entram para o outro lado, e Jesus vem aproximar deles já de madrugada. Então não importa o tempo que passa, não importa o que aconteça, o importante é que Jesus ele está sempre em direção à sua vida, em direção aos seus problemas, porque a Bíblia diz que Ele tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, Ele tomou sobre si. Então, quem cuida para nós é o Senhor Jesus. Nós não conseguimos vencer, nós não conseguimos, muitas das vezes, por causa
nós nos apavoramos como seres humanos, mas entendamos que Deus é muito maior, Deus muito mais do que todos os problemas que surgem na nossa frente. Não é necessário ficar desesperado, preocupados com o que está acontecendo. Só basta nós entendermos que o Senhor Jesus sempre está conosco. Então deixe essa palavra e que Deus continue abençoando a sua vida.